Opa! A gente está fazendo a última tentativa, eu mudei de aparelho aqui. Vou ver se o pessoal, se agora dessa vez a gente consegue fazer o nosso compartilhamento, o momento de participação juntos e dessa vez que a live continue. Deixa eu fazer só uma explicação do que é esse momento, novamente, para que fique fixo. Isso daqui é a conversa aberta. É uma live que vai, na verdade, é um programa no formato de live que vai acontecer de 15 a 15 dias, que a gente vai estar conversando sobre questões de fé, questões teológicas, sobre sociedade, sobre igreja, sobre espiritualidade e áreas afins. A ideia é que sempre esteja presente conosco, e as pessoas que vão estar participando aqui são líderes cristãos, líderes religiosos, e essas pessoas elas serão de ampla gama de denominações, não é somente no âmbito batista, mas a ideia é ter uma conversa aberta, não é um debate, tá bom? A ideia não é debater, a ideia é conversar, estar nos aprofundando em entendimento, em conversa. Hoje a gente vamos tentar dessa vez, estar presente conosco o pastor Vinícius. Eu estou esperando só o pessoal adentrar aí a live. É a última tentativa, tá bom? Se a gente não conseguir dessa vez, a gente adia para a semana que vem. A gente tenta fazer a nossa primeira na semana que vem, tá? Eu vou estar só aguardando uns minutinhos. Até agora tem uma pessoa só que adentrou. Então a gente vai aguardar. A gente vai aguardar o pessoal entrar. Tá bom? Eu estava por um outro aparelho, agora eu estou pelo meu telefone. Estou só no aguardo do pessoal estar entrando aí na live. O pessoal está começando a entrar. Tem gente que está retornando. E a gente já vai começar. Eu não vou fazer muitas delongas agora no momento, vou estar aguardando só o preletor adentrar e a gente já começa a conversa de fato, até porque a gente já perdeu um pouquinho de tempo, tá bom? Então, deixa eu tentar adicionar aqui agora. Vamos ver se agora vai. Tomara que vá agora. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, que Rapaz, estava dificuldade no foi essa, meu amigo? Rapaz, eu não entendi até agora. Eu estava no tablet e o tablet eu clicava para conectar e caía. Toda vez o vídeo estava liso, o áudio estava certinho, mas caía. No Entendi. celular Vem foi. cá, a imagem tá escura para você ou é aqui no meu monitor que tá escura a minha cara, eu achei? Não, tá um pouco escuro, mas assim, porque parece que a iluminação não está muito forte no ambiente, só isso. Mas Mas está o detalhe aparecendo. é que a iluminação está muito forte, por isso que eu tô achando estranho. Tô É, com mas duas está luzes aparecendo aqui, bem. ó. Aqui eu tô só com a luz da lâmpada de cima. Tá Engraçado. aparecendo. Mas vamos lá, meu Estranho. amigo. Mas Estou vamos às lá. suas ordens. Queria só antes novamente pedir desculpa ao pessoal aí. A gente tinha mais pessoas antes, mas a gente sabe que geralmente quando tem essas dificuldades o pessoal some, eu demoro um pouquinho para entrar, mas o pessoal já está retornando. Então, isso é bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver bem? Porque eu estou me vendo um pouco bugado, mas eu acho que o pessoal está me vendo. Pastor Vinícius, está me ouvindo aí direitinho? Eu estou ouvindo sim, estou compartilhando aqui. Ah, E aí, show de bola. Adriano? Pensa num pedreiro Adriana, bom, irmão. Pensa num eletricista bom. Adriano Soares. benção. A gente está aí com o Jonas, está aí com a Eliette, com a Elisete, os que apareceram para mim até agora. Sei que tá aparecendo que tem 7 pessoas
A gente vai aguardando, o pessoal vai entrando também, agora 8, aí está aumentando. Então o pessoal está entrando. Então vamos aproveitar, eu queria fazer para vocês, novamente, só dar uma breve explicaçãozinha do que é esse momento. É uma conversa, é um bate-papo. Então, a ideia é que você esteja participando também do bate-papo. Então você pode estar fazendo suas perguntas, só que a gente vai responder elas lá no final. Só se tiver alguma coisa muito a ver com o que a gente vai estar falando no momento, que a gente pode colher uma pergunta ali para trazer. Mas se for algo um pouco mais abrangente, no finalzinho a gente vai estar falando. A ideia é essa conversa não ter um período tão longo. A gente vai ter ali, no máximo, 1 hora de conversa e ao término dela a gente faz um momento de pergunta para ter uma finalização, tá bom? Então deixa eu estar me apresentando e depois vou apresentar o nosso ilustre convidado dessa noite. Meu nome é Felipe, eu sou... eu tenho 29 anos, eu sou pastor batista. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Carioca e também formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho minha caminhada de fé há já um longo período de tempo e o Senhor me proporcionou ser ministro de confissão religiosa nesse momento, no caso, na denominação batista. E essa é o meu eu estou me apresentando, sou casado, com a Ana Cláudia, se já estiver olhando aí, um beijo, amor. E sou pastor da primeira igreja batista em Parque Dom Bosco. Só para finalizar essa minha apresentação, a ideia dessa conversa é a gente vai estar abrangendo, não vai falar só sobre a denominação batista ou algo do tipo, não. A gente vai falar sobre aqueles pilares que eu citei lá na primeira live, que é fé, teologia, sociedade, igreja, espiritualidade, de forma geral, tá bom? Então, deixa eu fazer uma breve apresentação do pastor Vinícius, eu vou estar passando para ele daqui a pouquinho já também. Esse Alexandre é gente importante mesmo. Alexandre Vamos Júnior, lá. cara. Quer fazer energia solar, irmão? Lá no Alexandre Júnior. Vai pagar R$ 100 de luz só. Show. Aí, ó. Já está fazendo o merchan aí, Alexandre. Merchan de graça. Vamos lá. Pastor Vinícius tem 33 anos, é casado com a Tatiane, pai da Nicole. Ele é técnico em eletrônica, é formado em teologia também pelo Seminário Teológico Batista Carioca. Ele é filho do também pastor Francisco Pena da Silva e da Eliane Lopes. Ele é pastor titular da Igreja Batista Nova Betel, que fica situada em Bangu. Esse é o nosso convidado. Está aberto aí para você dar sua fala inicial, meu amigo. Eu basicamente não sou nada, meu amigo. Diante do seu currículo apresentado aí, eu sou seu servo, estou à sua disposição. Estou servindo a Deus ali na Igreja Batista Nova Betel, igreja em que eu cresci, fui muito abençoado ali, sou ainda agora como pastor, e é um privilégio estar servindo aos irmãos e estar servindo a minha comunidade também de fé, junto com os que ali comigo congregam. Deus abençoe nesse projeto, tá bom, meu irmão? Amém. Amém. A gente vai falando e vai lendo os comentários juntos, né? Às vezes dá uma bugada na mente. Mas vamos continuar. Eu que agradeço, meu amigo, o recepcionar. Não poderia ser outra pessoa para ser a primeira nessa conversa. A gente tem pensado nessas ideias juntos. Então, o Vinícius foi um que auxiliou muito nesse projeto. E até o nome a gente pensou junto, que é o Conversa Aberta. E ficou. E a gente vai continuar caminhando juntos aí. Essa é a primeira vez. A gente já teve umas tentativas antes em outros formatos, mas a gente aguardou para amadurecer um pouquinho a ideia e, no caso, começar. Então, vamos começar as pautas. Só sinalizar que é uma conversa, então a gente vai estar falando sobre os pontos e debatendo. Eu vou apresentar uma pergunta ou uma ideia para o pastor Vinícius e a gente vai conversando em cima. Só retificar o que eu falei agora. Não é um debate, tá? É uma conversa. Então, a ideia não é afrontar o pensamento do outro, mas juntos pensarmos, conversarmos e entrarmos em um acordo, ou mesmo que não entre em acordo, mas que a gente converse sobre os pontos, que é importantíssimo. Quer falar alguma coisa? De fato não é um debate, porque se fosse um debate eu apanharia muito de você aqui, mano.
Então é só uma conversa mesmo. Isso, é uma conversa. Até porque eu acho, e até aproveitando esse momento, eu acho o debate um formato muito pouco aproveitável, sabe? Porque fica um conflito de ideias, fica um misto de divergências e de ego que acaba atrapalhando muita coisa, sabe? Eu sou melhor, a minha linha teológica é melhor, a minha igreja é melhor, e eu acho que isso é um desserviço e não um serviço. O debate tem o seu momento, mas eu acho que ele tem. Eu acho que é um formato meio caído já. Eu acho que não caminha muito bem. Eu gosto muito do formato da conversa, sabe? Eu acho que funciona muito melhor. Mas vamos Vamos começar. lá. Só relembrando, as pautas são fé, teologia, sociedade, igreja, espiritualidade. Então eu queria, Vinícius, que você, com algumas palavras, você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada de fé, como que você começou e como que tem sido a sua vivência na igreja com Cristo em si. A minha caminhada de fé, ela se dá, me sinto um privilegiado, fui criado dentro do ambiente de igreja. A minha infância foi vivida até os 7 anos, 6 anos, na primeira igreja batista em Vila Kennedy, onde meu pai serviu aquela igreja junto com a minha mãe e os meus irmãos ali de forma mais direta. Eu era muito novo. Meu pai era diácono lá, se tornou diácono lá, depois se tornou pastor auxiliar do pastor Cedino Vieira. Ah, após alguns anos ali servindo como pastor auxiliar, ele foi convidado a ser pastor da Igreja Batista Nova Betel. Isso lá no ano 95, se a minha cabeça, 94, 95, se a minha cabeça não vai me enganar. Já fazia sentido para mim, principalmente as aulas da irmã Elza, que muito me abençoava, assim, é uma mulher de Deus, já me ensinava noção, já tinha noção do que era Jesus, do que era a salvação, mas ainda um menino. Em Nova Betel, com o passar do tempo, já servindo a igreja, com dons ali, talentos, às vezes nem não tanto dom assim, tentando tocar violão, mas servindo ali a igreja, a caminhada começa não só a fazer sentido teórico, mas ela começa a ganhar corpo, no sentido de vida, de entender que aquilo não era teoria. A salvação não é teoria, a relação com Jesus não é teoria, a relação com o Espírito do Senhor não é teoria. E as coisas começaram a caminhar. Me envolvi com um projeto missionário, depois com a Operação Redenção, onde eu tive a oportunidade de ir para Miracema, no Tocantins, em 2005. E a partir dali, não foi ali o meu chamado, mas a partir dali eu comecei a identificar algumas questões diferentes na minha vida, até que, muitos anos depois, já casado, eu claramente sentia Deus me levando a me preparar, a estar preparado para algo. Estive no seminário, passei um período ali, cresci muito, tive alguns professores muito relevantes na minha caminhada, na parte da minha formação, e foi um tempo bom. Aprove ao Senhor eu ser consagrado ao ministério pastoral, e agora, em janeiro, eu assumi a Igreja Batista Nova Betel, que foi a igreja que tinha sido dirigida por meu pai por mais de 20 anos. Eu já estava como membro da Igreja Batista do Rio da Prata e fui convidado a ser pastor ou participar do processo de São Pastoral em Nova Betel, que para mim foi uma honra. É a igreja, de fato, do meu coração, onde eu passei boa parte da minha vida ali. E apenas registro também para que o pastor Daniel Basílio esteve como interino nesse período em Nova Betel, antes de eu assumir após o meu pai. Foi um bom tempo, Deus me abençoou ali muito, ainda continua me abençoando. E esse é um resumão da minha vida, eu sou isso. Eu costumo dizer, eu falava muito para o Lucas no seminário, eu sou um pouco de mistura de, assim, uma certa inteligência com muita idiotice, se vê que sou eu isso aí. E eu estou servindo. Esse tem sido, a palavra servo tem sido, de fato, uma diretriz para a minha vida. Tem sido isso. Esse sou eu. Sim. Assim, é uma trajetória muito bonita. Só perguntar, eu estou usando um espaço que a internet é um pouco melhor e está tendo um som em volta. Eu não sei se está atrapalhando na minha fala.
Acho que deve estar Dá para dando um ouvir, mas reverb está do som, tranquilo. mas está tranquilo. Tá, então vamos Está continuar. tranquilo. Então, assim, é uma jornada muito bonita, claro que resumida, mas muito bonita. Resumida, digo na fala, tá? Não que a jornada tenha sido Claro. resumida. Pelo que você falou, Vinícius, a gente visualiza a importância que essa caminhada teve para você, esse processo teve para você. Você consegue descrever para a gente detalhes do processo, sabe? A gente entende a Uhum. importância que esse processo teve para a sua vida nesse momento. E aí, pegando esse gancho desse processo de caminhada de fé, como a gente estava falando sobre fé, sobre Claro. crença, eu queria que você falasse um pouquinho, e se, claro, pode abranger o tema, você falasse um pouquinho sobre, para você, a importância da crença e da fé nesse período em que vivemos, sabe? Antes, eu queria que É, você falasse disso na sua vida, a importância disso na sua vida ok. e como que você entende disso para frente. Quando eu falo pensando exclusivamente daquilo que a importância da crença na minha vida, ah, eu estou falando propriamente da minha vida. A minha vida, ela acaba sendo, eu entendo que isso é o que Deus quer para a minha vida, ela é completamente direcionada àquilo que crê, no sentido de que eu estou seguindo na direção que eu acredito no que Deus me mandou seguir. Ainda com algo a mais, porque aquilo que Deus mandou eu fazer é algo essencialmente que pertence à prática da crença, ou seja, um trabalho eclesiológico ali e tal. Ah, então, o que diferencia, por exemplo, de quem tem a sua vida completamente pautada por sua crença, mas ele, no seu labor, ele está trabalhando em áreas que não necessariamente eles estão 100% vinculados à parte eclesiológica, de igreja, de missão, de reino, e estão se entendendo uma vida missional, mas não como ação em si. Nesse período de pandemia, crer em um Deus que soberano, crê em um Jesus, como está em Colossenses, que ah, detém a sua plenitude sobre as coisas, a sua completude das coisas, aquele que por ele, para ele, foram criadas todas as coisas. Crer nesse Jesus, Jesus da Bíblia, muito claro ali em Colossenses, isso dava uma paz, no sentido de que, meu amigo, pode acabar, tudo pode ruir, mas quem meu Deus é, isso não rui de maneira nenhuma. Aquilo permanece intacto desde a eternidade. Então, a minha crença naquilo que traz para a minha vida é uma segurança fora do comum e talvez sem razão para alguns. Mas é uma confiança plena. E aí eu vou citar Hebreus 11 na questão da fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. É isso. A minha crença nesse período é isso. Não consigo provar para você, por meio de fala, aquilo que a tranquilidade, a confiança que eu tenho na ação de Deus, mas é o que eu vivo diariamente. Agora, se eu for pensar de uma maneira social, talvez até antropologicamente dizendo, a crença ela tem alguns refúgios interessantes dentro da personalidade humana, ou dentro da caminhada humana. A crença ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser minimizada dentro do escopo daquilo que é o ser humano. Então, Sim. eu quero separar minha fala aqui de uma coisa mais macro e uma coisa micro, no sentido de Sim. que, pensando de uma forma macro, a minimizar a crença das pessoas é você arrancar a espiritualidade das pessoas. O que se dá a espiritualidade? Você imagina aquele cara bem primitivo. Bem primitivo, estou falando de 10 mil anos aí. Esse Sim. camarada, ele tinha um filho. E o filho dele começava a alcançar ali, a maturidade, de repente com 12 anos, já ajudando na caçada ou na coleta, enfim, da família. Aí vem um bichinho desse tamanho, uma aranha, pica o filho dele morre. Então, toda a expectativa sobre a vida, ela é abandonada diante da morte dali. Então, não é possível que a vida seja somente aquilo.
É assim que surge esse sentimento da espiritualidade. Então, quando você tenta negar hoje a crença, a espiritualidade, a fé, ou minimizar isso, você está arrancando uma das bases da construção humana, daquilo que é o Homo sapiens sapiens, sabe? Então, isso não pode ser arrancado. De uma forma micro, trazendo para a minha vida, a fé em Jesus é o que me proporciona justamente a solução para aquilo que estava anteriormente falando. O que vem depois? O que vem depois é a vida eterna proporcionada por Jesus. E isso, para mim é o que dá a Paulo a confiança de falar sobre a vida dele, que morrer é lucro. Você está entendendo? E diante dessa pandemia e diante do medo da morte iminente, não só minha, mas das pessoas que eu amo, diante do desespero, essa crença traz paz, sim. E ainda mais quando você vê em Salmos, se minha cabeça não vai me enganar, 116, preciosa é a morte, preciosa para o Senhor a morte dos seus santos, no sentido daqueles que são separados para Deus. Deus encontra alegria em recebê-los, e eu espero que Deus me receba com alegria quando eu partir daqui. Então, essa caminhada de fé, essa construção de fé naquilo que é o meu mundo, a minha cosmovisão, o meu universo, eu acho interessante e inegociável essa relação da fé, da crença, pertencente à essência humana. Então, pensando sobre a realidade humana, não tem como ser humano, uma sociedade humana, se não houver crença, porque é uma base essencial do ser humano. Mesmo que ele não tenha crença em um ser sobrenatural, mas a crença é importante, o crer. Então, a gente vê, por exemplo, o ser humano é um ser que crê, de forma geral. Sim. Ele pode substituir a crença dele por alguma outra questão, a crença no sobrenatural, que é a nossa, no caso, como você bem frisou, a nossa crença em Cristo, que nos norteia, que nos dá força para continuar caminhando nesse mundo tão difícil. Mas, no caso, toda a sociedade humana, ela precisa de crença, ela precisa de crer. E eu queria que você, assim, a gente continuando falando em cima disso, você falasse, você já até falou um pouco sobre isso, mas só para a gente deixar um pouco mais encorpado o que a gente está falando, falasse um pouco sobre como que você vê essas tentativas de solapar a fé e a crença dos indivíduos na época em que a gente tem vivido. Como que você vê isso, assim, como que isso te impacta e como que você acha que isso tem impactado a sociedade? Eu vou talvez te surpreender na minha resposta, porque eu não acho que a fé está sendo solapada. Pelo contrário, Felipe. Com todo respeito a discordar da sua colocação, da sua pergunta, ela já só vem carregada dessa afirmação. Na verdade, não veio carregada, era só um. Então beleza. Me sinto em paz, Fique então. tranquilo. Fico em paz. Isso, fique Porque em paz. O que acontece? A gente já está vivendo Vamos rapidamente. Existiu um momento ali onde os grandes discursos eles fazem sentido. O mundo precisa de grandes formulações de discursos para entenderem o mundo e viverem o mundo. O mundo precisava ter um manual para viver o mundo. Então surgem ali os grandes discursos. O cristianismo, comunismo, capitalismo, são discursos prontos e você vai ter o defensor de cada grande discurso desse, seja na política, seja na filosofia, neoplatonismo, platonismo, enfim, na psicologia você vai ter grandes discursos. Enfim, esses grandes discursos eles fazem sentido durante um período X de tempo. Eles não resolvem o nosso problema, o problema da humanidade, que era, tá tudo bagunçado, vamos seguir uma regra e essa regra nos fará ser humanos melhores, comunidades melhores. Não resolveu o problema. Todos eles falham, no sentido de discurso. O que é engraçado, leitura da humanidade de um modo geral, ok? Porque pode um grande discurso ainda fazer sentido para um indivíduo, não de uma forma macro.
Chegando e entrando na pós-modernidade, se você for envolvido com moda, um momento chamado pós-modernismo, né? Os grandes discursos não fazem sentido e eles podem ser quebrados. Na moda isso fica claro quando você vai na rua e você vê alguém, por exemplo, passando de blusa florida com calça de bolinha. Isso há alguns anos atrás, antes da pós-modernidade, isso era absurdo, isso era louco. Se você fizesse isso, se você usasse sapato com meia branca, até o Michael Jackson mudar essa história. Então esses grandes discursos eles começam... de cor diferente, um em cada pé. Hoje em dia se usa tênis de cores diferentes, um em cada pé. Isso era absurdo. Isso. Então o grande discurso não interessa. O que interessa são os discursos individuais. Sim. Dentro desse quebrar de grande discurso, as religiões, como grandes discursos que são, todas elas, seja as monoteístas ou as politeístas, elas começam a ser dissolvidas. E a fé aí começa a ser questionada, porque a fé ela é a resposta para esse grande discurso no âmbito religioso, para a espiritualidade. Só que eu acho que a gente já está enfrentando um outro momento. Porque se você reparar, o que está fora de moda não é a fé. Porque está na moda, sim, você sentir a energia da natureza. É cult. Você sentir a vibração do universo, a pedra, a energia daquela pedra. Você ir para determinado lugar, ficar descalço ali e passar um tomé das letras e desmagnetizar. Está se tornando cult a espiritualização, a espiritualidade novamente. O que eu quero dizer? O que está em xeque, na minha visão, é a espiritualidade em si? Não, porque a espiritualidade está sendo fomentada. O que está em xeque é o cristianismo. O monoteísmo tem sido... Porque se você parar para pensar também, o islamismo, por exemplo, nunca cresceu tanto. Sim. E, teoricamente, você tem as regras muito mais formatadas e você precisa se encaixar naquele formato para você viver aquela experiência de fé. Então, meu amigo, eu arrisco a dizer que o que está sendo solapado não é a espiritualidade de um modo geral, mas aqui no Brasil, a gente está tentando, vou inventar uma palavra, europeizar o discurso que na Europa já está sendo questionado. A gente está atrasado, entendeu? Então, aquilo da Europa rejeitar a fé de um modo geral, para você ver, a série Vikings, por exemplo, a religião que me fala, você vai lembrar o nome com certeza do movimento religioso deles lá, eu esqueci. Mas assim, a adoração. Isso, a adoração, o culto a Freya, a Thor, a Odin, depois da série Vikings, estourou. Tá o Jonas assistindo aí, que é a cara do Flock. Então, assim, meu amigo, a fé não está em xeque na minha visão. O que está em xeque é o rejeitar de modinha. E para alguns, no nosso país, na América toda, no continente americano, esse discurso talvez ele esteja ficando fora de moda. É isso que eu acho. O discurso do cristianismo, como aqui o cristianismo não acabou na América, como na Europa foi deteriorado, a gente só está com um discursinho meio bobo. Aí o pessoal te rejeita. Se você é religioso, espiritualizado, cristão, você é fanático de repente. Mas se você chega com um escudo de Thor, ou com um martelo de Thor, ou se você tem uma outra espiritualidade, é cult, entendeu? Então, na verdade, eu não estou falando de perseguição religiosa não, tá? Eu acho que tem a ver até com questão social do que... Mas a questão do cristianismo, ela passa a ser... vocês ainda estão aí? Ou vocês ainda celebram a reforma? Pô, 1500, gente. É demodê, é atrasado. É isso aí. Eu acho que é isso. E o que eles não entendem é que Jesus ele não tem tempo. Deus não tem tempo. Ele é temporal e ele responde à necessidade local. Ele conversa com a comunidade local. E aí eu vou falando sobre isso, eu já começo a pensar no Timothy Keller e eu não quero entrar por aí porque é um caminho sem fim para falar dele. Não, mas a gente vai entrar nele sim daqui a pouco. Mas
fala linda, eu acho que encaixa muito bem no que a gente está falando. Eu lembrei, você falou disso, eu estava lembrando o tempo todo dele, mas no livro Fé na Era do Ceticismo, que ele fala justamente sobre essas questões. Queria até indicar o pessoal que está acompanhando a gente aí, o pastor Timothy Keller é um pastor norte-americano, ele é pastor presbiteriano em Nova York. Ele fundou uma igreja presbiteriana em Nova York e Igreja da ele é um Redenção, dos né? isso, e ele é um dos maiores escritores cristãos da nossa época, digo um dos mais relevantes e protestantes no caso. A gente tem, quando fala de cristianismo, eu quero que você fique bem claro na sua mente que a gente está falando de um grupo bem amplo. Isso. A gente tende a falar de cristianismo, falar só do protestantismo. E às vezes a gente fala só do movimento, no caso nós como tradicionais, só do meio mais tradicional. E aí a gente esquece do meio pentecostal que tem crescido com fortes pensamentos teológicos, coisa que tem sido até interessante nesse período, um grupo que não Sim. se via muito falar de teologia, tem feito compêndios teológicos, então a gente tem visto um crescimento. Então, assim, as coisas têm se modificado em algumas questões. Então, só relembrar o fato do Timothy Keller, eu já te dou a fala, que eu sei que você está querendo Tá. falar. Não, eu só ia registrar a presença do Alci, grande amigo da nossa turma do seminário também. Ô, Alci, um Um abraço. amigão, assim. Alci, tô com Queria saudade de também você, registrar Alci. registrar também a presença dos irmãos aqui de Parque Dom Bosco, a irmã Elisete, a irmã é, Irenite. Eu já expliquei para os irmãos que essa live ela é um projeto particular meu, a gente é de fé, de Ah, caminhada de fé, legal. mas eu não vou estar compartilhando na página da igreja, mas mesmo assim os irmãos estão aqui visualizando e isso é algo que me deixa muito feliz. A gente vai estar falando de igreja, vai estar falando de fé, mas é algo particular e também pensando um pouquinho, mas claro que os irmãos estão convidados particular, que eu digo que é propósito meu, mas é aberto para todo mundo que quiser participar. Mas também queria agradecer aí o meu amigo Odinei, amigo meu de infância, que está acompanhando aí a gente também. É muito bom ver os irmãos sedentos de poder conversar, de aprender. Então, isso é muito bom. Mas aí, relembrando a fala do que eu estava falando do Timothy Keller, nesse A Fé na Era do Ceticismo, ele fala que o ceticismo ele cresce ao mesmo tempo que o pensamento de fé, de forma geral. Enquanto a gente vê no mundo se tornando cada vez mais cético em um âmbito, ao mesmo tempo ele está se tornando cada vez mais espiritualizado. E aí ele está Uhum. falando que o que é debatido, e eu vou concordar com você, é que o que tem sido meio que colocado em xeque é o pensamento institucionalizado. São as Isso. instituições que têm sido colocadas em xeque. Então a gente vê, por exemplo, se bate no pensamento cristão, vou dar um exemplo. O Odinei aí fez uma pergunta que a gente vai responder, vai tentar responder no final, sobre a questão tentar, tá, gente? Eu até anotei A aqui. gente não é jurista, a gente não é jurista, a gente está acompanhando essas questões. Eu, por exemplo, acompanhei os debates, o de ontem eu acompanhei todo a questão da STF, hoje eu não consegui acompanhar, Eu mas não se você acompanhei, não. Eu perceber na acompanho o Walter fala, Júnior. Que é o Walter Júnior vai botando o o resumo, eu vou acompanhando ele. pastor Walter colocou o resumo, mas eu acompanhei Mestre. bem e alguém colocou uma frase aí que eu coloquei, o Alci. Foi um privilégio ter convivido Privilégio. com vocês em sala de aula. O nível está ótimo. Meu amigo, o privilégio é para a gente ter você e ter convivido É. contigo. Mas deixa eu falar. E aí, quando você olha para o STF, para os debates de forma geral, interessante que o que está sendo questionado oficialmente é a questão de culto, do culto institucional. Como que isso continua num período pandêmico. A ideia não é fechar igrejas, mas dar liberdade aos estados legislarem sobre igreja. Isso é complicado, porque fere a questão de direito de crença, direito de culto. Então, mas a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco. Mas o que eu queria falar é que você vê que o que foi solapado ali o tempo todo foi o cristianismo. A tentativa era sempre assim, a fala era sempre a igreja, os evangélicos ou os cristãos, e ali a gente engloba os católicos, os anglicanos, todo aquele que se identifica institucionalmente como cristão. Então a gente vê isso ali de forma ampla e o que foi debatido. Interessante que quando os que eram a favor na fala falavam, a gente está falando de templo, de forma geral, mas os que eram contra, que queriam
liberar para os estados legislarem sobre a questão de culto, sempre falavam de igreja. Então você vê como que o cristianismo ele está sendo atacado de forma geral. A gente ainda não está falando de uma perseguição sistematizada, mas seria um indício de tal, e a gente pode falar sobre isso depois. Mas o que a gente vê é sempre o que o Timothy Keller fala é que há um crescimento de fé, um crescimento de crença na nossa época. Você vê muitos pessoas que você entra, tem lado acadêmico, professores, aquelas pessoas que eram vistas como céticos, aderindo a crenças. Você vê muitos aí falando sobre um pensamento mais espiritualista. No Brasil, a gente vê muitos aderindo às religiões de matriz africana. Então, você vê os grupos sendo falado, esse pensamento sendo falado. Mas o que a gente vê é a igreja, como instituição maior, que está há mais tempo, sendo criticada, sendo massacrada. E a gente vê, como você mesmo falou, e o Timothy Keller fala isso muito bem no Fé na Era do Ceticismo, do cristianismo ser tido como um pensamento retrógrado. E é o que a gente vê na época em que a gente está vivendo. Quando a gente fala de cristianismo, em nosso caso, nós dois somos pastores batistas, de uma denominação tida como tradicional, e eu queria voltar só um pouco para o micro, para depois voltar para o macro, se você me permite, meu amigo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre, quando a gente fala de instituição cristã, a gente está falando de igreja. E aqui eu estou querendo falar de igreja de forma geral, cristianismo, a igreja de Cristo. Ok. E falando sobre a igreja de Cristo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu momento de chamado ao ministério, e depois que você falasse sobre um pouco da importância da Igreja de Cristo para você. Tá, o meu momento de chamada, ele se dá primeiro com uma clara convocação da parte de Deus para o preparo. E ele me colocaria em algum lugar. Até então, a minha percepção é de que eu estaria sendo enviado para um outro lugar. Só que, de forma muito semelhante a outros pastores, geralmente como você sai do seminário não é como você entra. Você começa a entender algumas questões, você muda algumas visões, a cosmovisão é ampliada. Então eu comecei a entender que meu chamado de fato era pastoral. E eu começo ali a caminhar no aprendizado, porque depois que eu entendo que a minha chamada é pastoral, Deus me chamou para apacentar ovelhas, até a maneira como eu ia ao seminário já era diferente. Eu ia tentando moldar isso. E eu registro também, Felipe, que parte da formação do seminário não está somente no ensino teológico. Está no conviver com os amigos do seminário. Está nos bate-papos nas rodoviárias na hora que termina a aula. Está no choro desesperador nas crises dos amigos. Está na aula de filosofia. E o amigo barbudo pessimista começa a falar que levanta a bandeira do pessimismo, vem o auxílio e fala, não, eu levanto a bandeira do olho, eu sou otimista. Então essa formação no seminário do aluno com o aluno é sensacional. As colaborações teológicas do Jonas, por exemplo, inteligentíssimo. Fora os outros amigos que eu poderia citar aqui, e vou citar para não ficar desleal, que eu já citei o Lucas, mas falo da Cirlei, da Tati, do Douglas, do Rafa. São pessoas poderosíssimas que influenciaram a minha vida nessa formação e no meu entendimento do que Deus queria para mim. Inicialmente eu achava que eu seria pastor de jovens, talvez pelo meu estereótipo, pela minha maneira de falar, pela minha maneira de ser. Eu achava que seria mais fácil. E eu queria ser um pastor de jovens, porque se desse um pepino muito grande, eu embrulhava o problema e entregava para o pastor da igreja, resolve aí. Seria muito mais fácil. Eu teria tempo para escrever livros sobre juventude, eu teria livro para fazer conferencista, eu poderia conhecer o Brasil sem pagar avião e só curtindo, e para pregar, fazer o que eu gosto, poxa! Mas não foi o que rolou, não. E eu comecei a entender o que Deus queria de mim, não foi um processo fácil.
Muita coisa doeu. Foi difícil entender algumas coisas. E é interessante que a chamada ministerial e o envio, isso não se dá só no seu coração, mas no coração da igreja. A igreja precisa reconhecer os seus vocacionados. E quando a igreja ela começa a não acompanhar o que eu estava enxergando, isso gera um pouco de desespero. O que me fez, então, exercitar o esperar no Senhor. E eu falei à igreja no domingo que o esperar, ter um Deus a quem clamar e esperar, não é desculpa para se acovardar. E eu comecei a entender que eu precisava me posicionar e agir de algumas maneiras mais claras com a igreja, para que a igreja reconhecesse em mim aquilo que de fato eu já estava enxergando. E eu comecei a mudar algumas questões, e eu comecei a me despir daquilo que não era meu, aquilo que não era necessário, e confiar em Deus. Deus tem que se isso for para rolar mesmo, a igreja vai reconhecer. E de fato foi um período de aceitação muito bom. Eu estou falando isso, não teve problema nenhum, não, tá? É só o incômodo da igreja não estar aonde eu estava, de enxergar o que eu estava enxergando. E isso acontece em relacionamento, em qualquer relacionamento. Quando você falha na confiança com a sua mãe ou com seu pai, ou com quem te cria ali, você, na sua cabeça, não, pode confiar em mim que eu não vou errar mais não, mas a confiança está quebrada. E você sabe que não quer errar, mas a pessoa lá, ela não tem essa mesma percepção, porque ela não enxerga o que você está enxergando. Um relacionamento entre homem e mulher também por aí vai. Então, essa minha chamada, Felipe, ela foi, em muitos casos, dolorosa. E ser moldado não é fácil, porque às vezes Deus quer moldar aquilo que você não quer permitir ser moldado. E o que eu digo, até voltando ao âmbito da fé, é que a partir do momento que eu permiti Deus moldar aquilo que Ele queria moldar, eu entendo que não há lugar melhor para estar do que o lugar onde Deus quer que a gente esteja, moldado exatamente como Ele quer. Então, descansar em Deus é ouvir o que Deus quer e partir para cima daquilo que Ele quer. Geralmente, a nossa ação é a resposta que Deus quer para o nosso problema que a gente está pedindo para Deus. Então, é mais ou menos isso. Ter um Deus a clamar não é motivo para nos acovardar. É isso. Se você for deixar, eu vou pregar aqui, irmão. Aí, faltou alguma coisa para você responder? Faltou. Eu perguntei para você sobre a importância da igreja para você. Você falou sobre o seu chamado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da igreja para sua vida. Olha só. Há um tempo atrás começou esse movimento de desigrejados. Para mim, é um movimento completamente sem fundamento. Não é um pensamento que eu tenho porque sou pastor hoje e a igreja é aquilo que eu vivo o tempo todo. Igreja, gente, quem é crente há muito tempo aí, está caminhando, sabe que igreja são as pessoas. E a comunhão se dá com pessoas. A koinonia, seja na comunhão, no sentido de ajuntamento, ou no sentido de você, sentido comunitário do pertencimento dos bens, que a koinonia também é utilizado nisso, quando você tem algo, mas você, o teu sentimento é que aquilo não só te pertence, mas pertence à sua comunidade, isso também é koinonia. Então, igreja, ela é fundamental para quem é crente. Cara, não existe uma igreja viva sozinho. A gente é batista, irmão. Igreja, eclesia ou eclésia, assembleia. A gente tem assembleia todo mês. Pelo menos deveria ter. Ou pelo menos sistematicamente deveria ter assembleia. Cara, você consegue imaginar uma assembleia de uma pessoa só? Não. Não existe. A assembleia de uma pessoa só é maluco. O cara é maluco. O cara fazendo assembleia sozinho. Eu sou o presidente da mesa, levante as mãos pra gente contar. Aí ele mesmo levanta a mão. Tem um só, ele anota lá. Ele é o secretário da ata.
Aí ele propõe um assunto, eu quero propor, ele mesmo apoia. Você percebe que até regra parlamentar não faz sentido com um só. Porque eu não posso propor e apoiar eu mesmo. Propor, apoio. Sim. Olha só a confusão. Aí o cara propõe a ideia. Aí ele pergunta, está em discussão, proposto, apoiado? Eu quero saber se alguém discute. Aí ele não vai discutir, porque ele mesmo propôs. E se o cara for mais doido ainda, ele levanta a mão e debate com ele mesmo. Maluco. A Assembleia de um só é maluco, é maluquice. Então, a importância da igreja é não permitir que os crentes pareçam malucos. Fazendo essa analogia com o exemplo que eu dei. A comunidade, ela tem importância incontável. Não dá para narrar a importância da comunidade. Jesus, ele vivia em comunidade. Jesus ensina a comunidade. Jesus fala de comunidade. Igreja, a importância de igreja na minha vida é o meu crescimento, é o meu chamado, é o meu reconhecimento, é o meu serviço, tudo isso está por meio de igreja. Aí o pessoal está falando assim, igreja não é quatro paredes não, cara. Deixa o STF fechar, porque a igreja não é quatro paredes não. Tá, meu amigo, igreja não é quatro paredes. A gente sabe disso, mas a igreja é comunhão. É gente. Então, eu não estou defendendo... Eu não sou negacionista, não. Eu acho que a doença mata. Eu já perdi muito amigo, mais gente do que eu gostaria de ter perdido pro Covid. E eu tenho medo da Covid, eu me protejo da Covid. Lá na igreja, para você ter noção, para que a comunhão continuasse acontecendo de forma sadia, tem irmãos negacionistas ou que não acreditam no Covid que optaram a não ir mais à igreja. Você está entendendo? Para que a igreja continuasse com ele, não gerasse problema à comunidade. Isso é lindo. Sim. Tem irmãos que não se adaptaram ao uso de máscara. E eles não vão, para não atrapalhar a comunidade dos irmãos, tendo em vista que ele sem máscara poderia contaminar ou facilitar o contágio. Tudo, enfim, Felipe. A igreja... na comunidade também. Então, cara, Continua. Isso é indiscutível. Igreja é tão importante que não devia estar na mão do STF. É isso. Sim. É isso. Eu não sou jurista, porque é muito mais amplo, né, no STF, que fala de culto. Eu quero já responder a pergunta do amigo que fez aí sobre o que eu acho do STF. Eu acho que a comunidade local ela tem que fechar se gera risco. Se ela não consegue obedecer o distanciamento e as regras de protocolo de qualquer lugar, ela não pode continuar aberta. O pastor tem que ser sensível. Ó, a igreja não está fazendo, vamos fechar. E é isso. Não vejo problema. Como foi feito no período inicial referente ao lockdown. As igrejas exatamente, é gesto de amor. Não, vamos cuidar. Eu acho isso. A igreja está servindo a sua comunidade. É um gesto de amor ao mundo. O que eu não concordo é com o STF. Como brasileiro, me incomoda o STF pegar a Constituição e falar assim: eu tenho o poder de falar quando ela vale ou não. Isso já me incomoda. E gerenciar o culto é mexer na nossa Constituição. Primeiro ponto. Como pastor, verdade de culto. Eu digo que a igreja não pertence ao STF para decidir. Porque a minha realidade como pastor é ali. E como você está dizendo, o ser humano é um ser sociável de fato. Aprendemos a comungar sem tocar. Aprendemos a comungar sem ver o sorriso do irmão. Você está entendendo? Já houve essa adaptação. Então eu acho que o lugar mais perigoso não são as igrejas. Aí eu quero falar uma coisa, Felipe, já te interrompendo. Por que está acontecendo essa avalanche, esse atropelo para cima dos crentes? Porque os crentes que são famosos, ou eles são brigões, ou são chatos. Sim. Gente brigona e gente chata, ninguém quer estar perto. E gente chata e gente brigona, a gente pega ranço. E tá todo mundo com ranço de crente por causa dessa galera. Achando que tá todo mundo, desculpa, no mesmo balaio. Você me entende? Então, essa reação que estamos recebendo é em resposta à ação de algumas igrejas que aglomeram todo mundo sem responsabilidade alguma.
pastores e comunidades e igrejas irresponsáveis, que não entenderam a mensagem de Jesus, que precisa entender a sua comunidade. Você entende? Você está percebendo a sutileza? Entendo. Isso que está Sim, acontecendo é reação à ação de uma grande maioria de crente. Crente sim. chato, crente brigão. Que não entendeu o que Porque é ser tem... cristão nem igreja. É essa a questão, que não Sim. entende o que é ser cristão e nem o que é ser igreja. Porque a gente precisa Uhum. entender que a igreja, ela precisa ser relevante. Se ela não está sendo relevante, ela não é igreja. Nesse quesito, É porque a isso. igreja de Cristo é relevante. Então, você quer falar mais alguma coisa nesse ponto, meu amigo? Senão eu vou passar aqui para o Não, próximo pode aqui, vou passar, eu só quero continuar. Vai registrar a continuar presença dentro. aqui do Fábio. Fábio Vaz, irmão, o cara narra, o cara é dublador, narrador, o cara é que toca teclado, o cara canta. Brabo, brabo. E E ainda tá tira vendo a petróleo da gente, fundo e do mar tá, ainda, hein? isso, tá vendo a gente de plataforma. Você vê como que Isso, é as coisas. eu tô falando. Quem quer, Gente faz. finíssima, gente finíssima. Beijo pra sua Isso. E família, Fábio. agradecer Vocês são também. bênção na minha vida. Isso. E ó, você falou sobre a questão de igreja, sobre o papel da igreja na sua vida. E eu queria a gente só continuar essa questão de igreja. A gente vai tentar fechar antes, assim, no horário que a gente tinha falado. Tinha mais muita coisa aqui para a gente falar, mas é uma conversa, e conversa é assim mesmo, ela toma rumos. Então é isso, isso é bom, isso é saudável e é a ideia. Então a ideia é essa, É é isso. tomar rumo. A gente faz o Então, volume 2 depois, irmão. isso, a gente continua. Então, ó, pensando sobre a questão de igreja, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da igreja. E eu queria que você novamente falasse um pouquinho para a gente o que é igreja, o papel da igreja no período pandêmico e fora dele. O que a igreja realmente, seguindo os princípios bíblicos, e é só explicar para quem está vendo. Nós somos batistas, então a gente tem algumas categorizações do que é ser igreja que é bem particular. A gente não Sim. está aqui de forma alguma falando que a gente é senhor da verdade. O que a gente vai falar é em cima do princípio bíblico que a gente entende, em cima de princípio denominacional, mas também entendendo que a gente está falando de algo mais abrangente do que a nossa denominação. Então a gente sabe, a gente pode até entrar Claro. em alguns critérios vinculados à denominação, porque é o que faz parte, é aonde a gente está, mas é claro que a gente vai tentar sempre abranger um pouco mais. A gente vai estar falando de igreja como corpo de Cristo e pensando em igreja como o corpo de Cristo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a relevância da igreja na sociedade, a relevância da igreja no período pandêmico e fora dele. Ah, assim, sendo bem genérico, que é a igreja, a reunião dos santos. Pensando como, ou seja, daqueles que estão separados para Jesus. Aqueles que têm uma vida nova. É que eu estou tentando não usar os jargões de crentes normalmente usados. As pessoas que nascem de novo, é isso. Quando a gente olha para o âmbito batista, a igreja ela é uma comunidade local, independente, democrática e congregacional, aonde os membros dessa comunidade local são crentes salvos em Jesus. Por isso que na denominação batista, os membros da igreja o batismo faz você ser vinculado como membro de uma igreja local. Entende? Óbvio que você entende. Apenas maneira de dizer. Então, a igreja batista é isso. É a reunião dessa galera que crê em Jesus como seu Salvador, crê em Jesus como seu Senhor, e se faz corpo, crendo que esse Jesus ele está na cabeça, ou seja, tudo que a formação de ideias, qualquer visão, direcionamento, tudo é dado por Jesus. O que se ouve, o que se fala, o que se respira, logo o que traz vida é Jesus. É isso. E a igreja, ela acaba sendo, inclusive na Bíblia, comparado muito com isso de fato, com o corpo, porque ela cumpre, vamos dizer assim, a apostolicidade, não no sentido de ser apóstolo, mas no sentido de cumprir
os ensinamentos apostólicos, ou seja, os ensinamentos de Jesus, pelas suas ações. Você compreende? Então, assim, igreja, nesse sentido mais batista, é basicamente isso. Qual a importância da igreja? Igreja, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Numa pregação, eu falei sobre essa pessoa. Existe um caminho. Olha só que interessante. Eu usei isso como conclusão de uma mensagem, enquanto membro da Igreja Batista do Rio da Prata, do pastor Walter Júnior. Mestre, um abraço. Se eu falei alguma besteira, depois você me corrige. Pregando na igreja, onde o Walter é pastor e eu estava como membro lá, a conclusão da minha mensagem foi citando o que aconteceu com um homem, um irmão chamado Gumercindo Pinto. E eu não sabia que na Igreja do Rio da Prata existia ali uma parte da família do irmão Gumercindo. Filhos e netos do irmão Gumercindo na Igreja do Rio da Prata, que era a minha igreja. Então, olha o que a igreja proporciona. Você está entendendo? A minha conclusão foi citando um nome que a família dele estava lá. Igreja, então, já digo que é família. Igreja é isso. Vivência familiar, de aprendizado, de crescimento, de tirar trave um do olho do outro, de exortar o outro, no sentido, vamos deixar claro, o sentido de exortação não é de chamar a atenção e sair fora, mas no sentido de jogar a pessoa para cima, mostrar o erro, mas caminha comigo, anda comigo. Você está entendendo? Então, pastor Felipe, igreja, resumidamente, é o que eu vou falar que foi a minha conclusão da mensagem do irmão Gumercindo. Meu pai morava na Vila Kennedy. A maioria das pessoas da Vila Kennedy foram removidas da favela do Esqueleto, aonde hoje é a UERJ. Aquele prédio da UERJ era um grande esqueleto, tinha uma favela ali, favela do Esqueleto. Nas margens da Radial Oeste, no Maracanã, ali era um grande favelão. E a minha raiz está naquela favela, mesmo não tendo morado lá. Meu pai vem para a Vila Kennedy, removido para duplicação da Radial Oeste, inclusive. E essas pessoas que foram removidas dali foram levadas para a Vila Kennedy. Um dado interessantíssimo: igrejas são pessoas, porque a primeira igreja batista em Vila Kennedy, ela é mais velha do que o próprio bairro, porque ela se reunia anteriormente no Maracanã. Por isso que o certo não é a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Bangu, por exemplo. A primeira Igreja Batista em Bangu, porque está se reunindo ali, mas se tiver que ir para outro lugar, ela vai para outro lugar. Igreja não é lugar, igreja é gente. Gente que vive em comunidade. Meu pai, nesse local aí, já morando na Vila Kennedy, meu pai ouviu o pai dele conversando com o irmão Gumercindo Pinto. Ele era leiteiro. Ele vinha trazendo leite. E antigamente botando leite na casa das pessoas de manhã, como a gente vê nos filmes norte-americanos, assim, às vezes acontece ainda. E o meu avô ficou acordado de manhã, meu avô Valdir, eu uma leve emocionada quando falo dos meus avós, mas sigo. O meu avô Valdir correu de manhã na porta quando o irmão Gumercindo passou e falou: não bota mais leite aqui não, que eu não vou ter mais como pagar, a coisa tá feia. E o irmão Gumercindo, ambos mesmo ambiente de igreja, sabe? Meu avó Maria da Piedade ali, o irmão Gumercindo falou para ele assim: seu Valdir, irmão Valdir, o irmão está com dificuldade, mas é o seguinte, o leite das crianças não vai faltar. Vou continuar passando aqui e deixar o leite. Resumidamente, isso é igreja. A igreja não é caridade, a igreja é graça. Graça, vamos falar o que é graça, rapidamente. Tem um texto em Colossenses que fala que nós devemos falar com graça. O que é graça? Graça é aquilo que recebemos sem merecermos. A gente merece morte, mas não morremos, porque há uma intervenção por meio da graça pela figura de Jesus. Jesus intervém. A gente não merece, mas por causa de Jesus e da sua graça, nós recebemos a vida eterna mesmo merecendo morte. Então, falar em graça em Colossenses é você falar não necessariamente que a pessoa merece ouvir, mas você falar o que ela precisa ouvir.
Nós não merecemos a vida eterna, mas nós precisamos da vida com o nosso Senhor. E por graça nós recebemos isso. O que o irmão Gumercindo fez não foi ação social. O que o irmão Gumercindo fez foi agir com graça. E igreja é viver em graça o tempo inteiro. Não dando o que o outro precisa, não dando o que o outro merece, mas dando o que o outro precisa. E a gente pode entrar no perdão, por exemplo, também. Shakespeare vai dizer que a vingança é o veneno que você toma querendo que o outro morra. Para que o outro morra. Só que quem vai morrer? Sou eu. E a gente vai perceber, e eu percebi isso com a palavra do Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, muito relevante. Ser relevante é bom dizer que não é concordar com tudo, mas muito relevante. O Pondé, ele me ensinou que perdão não é algo que a gente dá para quem merece. Porque se a pessoa merecesse, não era perdão. Olha que profundo. Se a pessoa merecesse o seu perdão, não era perdão, era acerto de contas. Era o que a pessoa merece, de fato. Você está entendendo? E igreja, por que o ambiente de perdão precisa ser vivo na igreja? Porque o perdão a pessoa não merece. E se a pessoa merecesse perdão, a palavra certa é justiça. Sim. E igreja, a justiça que envolve a igreja não é no que cada um merece por justiça. A justiça no ambiente de igreja é justiça divina, que é obtida por meio de graça. Igreja é graça. Igreja é comunidade, um perdoando o outro, um vivendo o outro, um vivendo em graça com o outro. Essa é a importância da igreja, a vivência da graça. Apresentar Jesus, não falando que Jesus é, mas falando em graça, vivendo em graça, agindo em graça, e por aí vai. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né, meu amigo? Então, é nesse sentido referente à graça que nos atinge. Eu queria só ler um comentário da irmã Irenite, da irmã Nietzsche, que ela fala que é o seguinte: sim, igreja é comunidade fraterna, e nessa pandemia me sinto acolhida com meus irmãos em Cristo Jesus, porque são pessoas redimidas por Cristo. Olha que coisa linda. Então, é nesse sentido que a gente está falando de igreja. Pastor e quem dela deve ser bom. E quem é igreja e vive igreja, entende isso. A questão, meus irmãos, é que a gente precisa lembrar que a gente vive em uma sociedade, e a gente faz parte de uma sociedade em que as pessoas não vivem igreja, não entendem igreja. Então, o que a gente precisa fazer é ser igreja, viver igreja, para que a gente, como igreja viva, reflita na sociedade o que a gente tem aprendido com Cristo. Porque o que é ser cristão é refletir Jesus, como foi falado muito bem pelo pastor Vinícius. Então a gente vai continuar só caminhando um pouco, meu amigo, porque a gente tem só mais algumas pautinhas para falar. Eu quero finalizar elas aqui e só sinalizar para você. Eu vou ser sucinto aí para não incomodar o pessoal com o tempo, para eles quererem ouvir a gente depois. Teve gente que falou ali que quer que vire Vigilive. Eu vi gente comentou aí falando que queria que virasse Vigilive. Então a gente vai continuando aí, mas só sinalizar, você que está acompanhando, eu acho que você vai fazendo as perguntas agora, que a gente vai estar fechando os pontos aqui. Quando a gente fechar, a gente vai abrir para as perguntas. Teve umas que já foram respondidas, mas se você quiser ainda mais alguma coisa que seja falada, você sinaliza aí, que a gente vai falar no final aqui, tá bom? Então, você vai falando agora, porque se a gente esperar ainda para você fazer as perguntas, aí vai ficar muito tarde. Então, vai falando no decorrer que a gente vai responder as que forem faladas aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos aí. Pastor Vinícius falou sobre a relevância da igreja. É claro que só nisso de relevância da igreja a gente poderia ficar a noite inteira falando. Sim. É tema para ir embora. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. A gente falou lá atrás a gente falou sobre a dificuldade de um sistema jurídico legislar sobre igreja. Em temas específicos, em temas de culto. Aqui a gente não está falando em defesa de vida, a gente está falando em tema de culto. E em tema de culto, eu queria que você falasse um pouquinho, para você, e aí é uma pergunta bem pessoal, se para você culto online é culto. Se o que acontece online é culto.
Porque isso é assim, mesmo se você não quiser se abster, pode se abster, tá? Não, Eu vou sei que é um tema responder. Vou complexo, responder. é um tema complexo, é um tema que a gente coisa, mas eu acho importante da gente falar sobre, porque é um tema que gera muita dúvida. Eu queria que você falasse para você o que você acha. Eu posso falar de antemão o que eu acho para mim, até para você se sentir um pouco confortável. Eu acho que é o seguinte: é uma transmissão. Ele não substitui a reunião com os irmãos, mas é uma ferramenta que a gente utiliza para que as pessoas possam estar acompanhando quem não pode estar. A gente só precisa lembrar que é sempre a questão de sensibilidade para entender que às vezes a pessoa está doente ou está com dificuldade. Isso não pode te dar a se sentir confortável e não estar mais em congregação. Porque a gente sabe que vai ter gente que vai acabar substituindo e não vai estar mais na igreja depois do período. Só que isso é problemático porque, ao meu ver, não substitui. A transmissão online não substitui a comunhão dos irmãos. Agora fala aí, pastor Vinícius, para você. Olha só, eu não discordo. Ah, por que que eu ri? Porque existe o mundo ideal e existe o mundo real. Sim. O ideal seria a gente estar abraçadinho assim, ó, todo mundo de mão dada. Quem gosta de beijo no rosto, beijão no rosto. Quem gosta de apertar a mão, cruzar os dedos. Quem gosta. Você tá entendendo? Esse é o mundo ideal. A igreja reunida em ajuntamentos incapazes de contar quantos tem ali. Esse é o mundo ideal. O problema é que o nosso mundo real não nos permite viver isso. Inclusive por amor às pessoas que a gente congrega. Então, eu acho que o culto online, a transmissão do culto online, do culto de forma online, ela é fundamental para o tempo de hoje. Sim. Porque a igreja ela precisa estar sendo ensinada, ela precisa estar ouvindo a palavra, ela precisa ter a relação com o seu pastor. Mas vou te dar um exemplo. Sabe qual é o único momento em que a igreja, enquanto as pessoas que estão assistindo o culto ali, participa? Nenhum do culto online falando. Quando existe o culto presencial, a igreja ela não só assiste o culto, ela Ela presta culto. participa do culto, presta culto. E isso fica muito visível no momento do louvor. Porque na hora do louvor, quando a igreja canta, me parece que esse é o único momento em que a congregação está construindo algo dentro daquele culto de forma completa. Todos estão juntos construindo um louvor, uma adoração, um culto. Aquela parte do culto é que todo mundo está junto. Quando eu estou em casa, essa construção ela não é mais feita em comunidade. Você continua assistindo o culto, você pode fazer um culto na sua casa com seus familiares, você consegue prestar um culto ali, mas você não está em comunhão plena com a sua congregação. Isso é uma dificuldade. Eu estou criticando as lives? Não. Eu acho que louvado seja o nome do Senhor, porque qualquer celular faz transmissão hoje. E as pessoas conseguem minimizar o prejuízo do afastamento da igreja ouvindo o seu pastor, ouvindo o ministro de música tocar e cantar, vendo através da transmissão os seus irmãos. A MCM lá da igreja, no período que eu não estava como pastor ainda, mas acompanhei, ela começou a trazer nas suas lives as irmãs cantando. Então, isso trouxe aqueles irmãos, inclusive, uma questão terapêutica, sabe? De ver a outra irmã cantando, de ver a outra irmã orando. Elas se viam, mesmo que de forma virtual. Isso facilitava. Mas a comunhão, de forma plena, ela não consegue acontecer no culto. No Zoom, já damos um passo a mais, porque a gente começa a enxergar o outro, a gente vê o outro,
no Zoom ou no Meet, e aí depois, se eles quiserem depositar a propaganda que eu fiz aí, um valor, eu aceito também. Patrocina Mas nós. patrocina nós aí, Zoom. Mas, para resumir, Felipe, existe uma tendência agora às igrejas, os membros à distância. Existem pessoas no Brasil sendo membros de igrejas em Londres. Sim. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que a gente perde o polir da comunidade. Porque se eu sou membro de uma igreja virtualmente falando, eu procuro uma igreja que se adapta à minha necessidade. Você entende? Sim. A PIB de Londres não está me agradando mais? Eu vou para a PIB de Nova York. Não está me agradando mais? Eu vou para PIB de... Massachusetts, Ohio. Você está entendendo? Sim. Isso é um problema. E igreja não é a nosso serviço. A igreja não está a nosso serviço no sentido de se adaptar à nossa realidade. Aquele texto que fala que não podemos, para não julgar o outro, o versículo não acaba ali. E ele vai dizendo que, à medida que você julgar, você vai ser julgado, aquilo que você mediu, o outro você vai ser medido. Isso é interessante porque dentro do ambiente de igreja, existe o fato de você olhar perto do irmão e tirar o cisco do olho dele. O que não pode é eu tentar tirar o cisco do seu olho e eu ter uma trave no meu. Porque dentro de uma comunidade física, eu passo vergonha. Você tá com uma trave nesse olho aí, para de falar besteira. Arrotando santidade aí, para com isso. Mas acontece também o contrário. Irmão, deixa eu tirar esse cisco, porque há um mês atrás eu estava com essa trave e eu consegui me recuperar. E aí acontece algo parecido com o discipulado, aquela caminhada em comunidade, que numa comunidade virtual não acontece. Você não consegue fazer isso numa comunidade virtual. Então o culto ele fica prejudicado. Você pode prestar o culto na sua casa, mas você não está vivendo o mesmo, não é a mesma coisa. Então, Sim. Estamos de muletas. É isso. Estamos de muletas. Sim. Em cima dessa fala, assim, até para a gente finalizar esse ponto, eu acho que o que você está falando, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que assim, o que a gente precisa entender referente a isso é que a transmissão online, ela o estar somente por aqui é temporário. Ele não pode ser tido por nós como algo permanente. Se ele se torna permanente, aí a gente incorre em perder a comunhão dos irmãos e toda aquela questão que o pastor Vinícius citou e citou muito bem. A gente tinha mais pautas, meu amigo, a gente tinha mais questões para falar, mas o horário urge e a gente vai manter um horário, mas a gente tem algumas perguntas a serem Vamos lá. respondidas. Foram duas. Na verdade, eu até finalizei aqui porque tem alguma pautazinha ou outra que tem a ver com a pergunta, então a gente acaba respondendo na pauta que foi feita, na repergunta à pauta. Primeira foi do pastor Jason, que faz a primeira pergunta. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Gostaria de saber sobre a ceia online. O que vocês acham? Antes de abrir a resposta para o Vinícius, eu queria até falar um pouquinho sobre isso também. A gente só lembrar para os que estão assistindo que a gente acaba falando do nosso lugar de fala, que é o ambiente batista. E a gente tem uma crença específica sobre ceia. A ceia para nós é uma coisa que em algumas vertentes é diferente. Nós não cremos em ceia como sacramento. A ceia batista é um memorial, ela não traz santidade, ela não é vinculada a um meio comum de graça. A ceia é um memorial e nós relembramos do que Jesus fez. Então, só para você se situar quando a gente está falando de ceia, é claro que o pastor Jason sabe muito bem disso, mas só para sinalizar para os demais irmãos, para que você entenda que quando a gente está falando de ceia, a gente está falando disso. Fala, Vinícius. Só para dar base, como é o pastor que está aí, essa questão do memorial não começa na percepção de Jesus. Façam isso em memória de mim. Estava até falando da igreja no domingo passado, que na instituição da Páscoa, na saída do Egito, e Jesus participa daquela ceia no ambiente pascal, ali da festividade, o cordeiro ali, tudo está em volta. A comemoração da Páscoa também é um memorial. Então,
a raiz do que seria a ceia, a plenitude, sabe, Cordeiro Santo e tudo mais, que encontra sentido pleno em Jesus, sempre essa percepção de relembrar o sacrifício do Cordeiro é memorial. Sempre foi assim. Então, a minha percepção é bem simples com relação a isso. Apesar de compreender e respeitar os tratados teológicos de sacramentais sobre a ceia, essa é a minha percepção e vejo de uma forma bem clara e simples. Sim, Você quer que eu emende na resposta da ceia online? Pode emendar, que aí depois eu dou a minha também, mas acredito que vai ser a mesma. Mas fala aí. Não sei, mano. Não confio muito em mim, não, filho. Você pode se arrepender. De Pastor, repente, meu eu amigo, digo a mesma coisa para você. vamos lá. Vai lá. Somos batistas, então não existe uma resposta certa. A resposta certa é aquela que a comunidade decide junto com o seu pastor e a sua congregação. Cada pastor enxerga de uma maneira. Cada pastor vê de uma maneira. Eu conheço pastores, por exemplo, que irmãos que estão acamados, eles não vão nem... Não levam, não ministram a ceia com esse irmão. A ceia, ela, para mim, ela tem que ser vivida e lembrada em comunidade. Correto? Então, alguns irmãos, hoje fiz o sepultamento do irmão José Vitor, maestro, muito relevante aqui na região. Se tem alguém da Zona Oeste me ouvindo aqui, sabe quem é o irmão José Vitor. Tive a honra de fazer o velório do irmão José Vitor, o sepultamento dele. O irmão José Vitor, um tempo atrás, ele não conseguia mais ir à igreja. E com a pandemia, obviamente, já com 80 e tantos anos, a coisa não pode, ele tem que ficar em casa. Então, no momento adequado, uma parte da igreja se deslocou até lá. Permanece a comunhão, você está entendendo? Não era só eu e ele. E o irmão, ele vivencia ali um pouquinho daquilo que ele vivenciava na igreja, na comunhão da sua congregação. De forma online, é um assunto muito delicado, mas eu estou tendendo a entender isso como uma muleta para o momento. Você entende? Sim. De fato, para mim a ceia era para ser vivida no mundo ideal, com a comunidade reunida fisicamente. Mas entendendo o nosso tempo, eu não vejo Deus enxergando isso como uma agressão. Vocês estão estragando meu memorial. Não vejo. Na verdade, eu acho que Deus é bem resolvido, inclusive com relação a isso. Deus, na verdade, é bem resolvido com relação a todas as outras coisas também. A gente fica muito com milindre com Deus. Eu acho que Deus é muito bem resolvido. Então, a ceia online, Felipe, ela hoje, eu acho que ela faz parte do momento. Ela é muleta para o momento. Mas que logo quando possível não acontecer mais, que aconteça em comunidade. Entende? Por quê? Sim. Porque a pessoa em casa, ela não está em comunhão plena com a sua comunidade. Ela, na verdade, está em comunhão com a sua casa, com as pessoas que estão ali assistindo o culto. E por aí vai. Então, basicamente, eu respeito muito os outros pastores que pensam diferente de mim. E louvo a Deus porque somos batistas, então podemos discordar com tranquilidade. Eu entendo dessa forma. A ceia, ela é comunitária, é um memorial da comunidade, da igreja em comunidade, mas que eu não vejo como uma agressão teológica. O irmão que está na sua casa, que não pode ir à nossa comunidade, separar o seu pão, o seu vinho e participar, eu, na verdade, vejo como uma muleta que está nos permitindo andar, inclusive. Sim, eu assim, discordo e concordo. Porque você está falando de você acabou trazendo dois momentos diferentes na fala. Você trouxe um posicionamento referente a um irmão acamado e que não tinha possibilidade, Sim. que foi como comunidade lá. Nesse caso, indo como comunidade, mesmo que seja uma parte da comunidade indo lá, concordo totalmente com isso. Referente à questão da ceia online, eu não tenho uma resposta fechada sobre ela. O que eu apresento para os irmãos é o seguinte: eu acho que a gente tem que entender a realidade da comunidade de fé, como foi falado muito bem pelo Vinícius, entender a questão e entender também, eu não posso demonizar o irmão que o faz, sabe? É porque, por exemplo, vou dar o caso, aqui em nossa igreja a gente não fez.
eu estou aqui, eu estou usando o espaço da igreja aqui. Agora, eu sei que eu estou falando diretamente, aberto aqui, eu e o Vinícius, mas a igreja que eu pastoreio, a gente não fez. Mas eu vi que alguns irmãos comentaram ali, participei da ceia daqui de casa junto com vocês. Então é aquela questão, a gente entende a ceia como uma reunião, um momento de memorial feito em comunidade, em reunião. A gente entende que a gente está passando por um momento atípico e entende também que, infelizmente, também a gente tem que relembrar que a gente vive num país em que as pessoas entendem a ceia como sacramento de forma geral. Até os que caminham conosco como membros em nossa igreja acabam entendendo a ceia como um sacramento. E a pessoa acaba tendo essa dificuldade de ver a congregação participando e ela em casa não participar. Porque ela assim, eu não estou participando do sacramento, estou perdendo a bênção. A gente sabe que, pelo que a gente entende como igreja e pelo que a gente entende como batistas, não é isso. Mas eu não posso demonizar o irmão que o faça. Eu tenho que entender, é claro que o entendimento nosso geral é que isso não aconteça, que a gente faça como comunidade, mas a muleta está sendo utilizada, como foi citado pelo Vinícius. Eu sou muito reticente, confesso que eu sou muito reticente a isso. Mas eu entendo realidade, mas eu continuo mais pendendo a que não aconteça do que a que aconteça. Mas também, como a gente falou, isso é tranquilo, cada comunidade entende de uma forma, nós batistas, a igreja, ela é independente. É claro que a gente tem princípios que nós seguimos, mas, de forma geral, a gente entende. Até, por exemplo, respeito o meu irmão presbiteriano que crê na ceia como sacramento. Respeito o meu irmão anglicano que crê na ceia como sacramento. A gente, com os anglicanos, a gente quase é primo, né? Porque a gente saiu de lá. A gente tem um pouquinho de questão com os anglicanos. Eu quero chamar um pastor anglicano aqui para conversar com a gente. Vamos ver se a gente consegue. Mas aí, o que acontece é que a gente tem que entender que cada realidade acaba atendendo a uma demanda de uma realidade específica. Desde que isso não infira contra princípios bíblicos. É isso. O que eu lembrei foi o seguinte. Era comum os namorados antigamente, quando não tinha conferência pelo WhatsApp, chamada de vídeo, quando um viajava, para parecer que eles estavam ainda conectados, no telefone, naquela hora que fala, liga você primeiro, aquela história que quem viveu nos anos 90 experienciou isso, quem teve namorado nos anos 90, início dos anos 2000, sabe o que é namorar antes da chamada de vídeo. Então, a pessoa viajou, você não conseguia vê-la. Então, a maneira de ludibriar, seria a palavra correta, não sei, mas de amenizar o distanciamento é criar uma conexão. E, geralmente, para os românticos, a conexão se dava por meio da lua. Pelo telefone, olha para a lua. Ao mesmo tempo, nós dois estamos olhando para a lua, estamos conectados porque estamos olhando para o mesmo lugar. Eu sinto que a ceia online, ela traz um aquecer no coração nesse sentido. Por mais que a comunhão não esteja plena, o irmão, ele tem ali aquela... Não, eu não estou lá em comunhão, mas a minha comunidade está aqui. É como se fosse se olhar para a lua. Esse é o sentimento que eu fico. O irmão, se perguntar minha opinião, pastor, eu acho que eu perco a bênção se eu não participar da ceia. Eu vou ter que explicar para ele que ele está entendendo errado. Na minha visão, na minha intervenção, ele está entendendo errado. Mas esse ancoramento na comunhão que não está totalmente perdida, eu não posso ir lá, mas o meu lugar de comunhão está lá, os meus irmãos estão juntos lá. E eu acho que isso fala muito e aquece os corações dos irmãos. É isso, acredito que é isso. Nesse ponto, a gente vai finalizar. Eu tem mais uma pergunta aqui. Só uma pergunta do Alcir. Isso, tá aqui já. Qual o papel da igreja nas questões sociais? Morador de rua, drogas, prostituição, distribuição de alimentos, devemos dar o peixe ou ensinar a pescar? Bem complexo no ponto, mas eu acho que dá pra gente só tentar, Vinícius, se a gente tentar ser um pouco sucinto, até por conta do horário, para o pessoal não ficar tanto tempo na live assim. Sei que tem hora que cansa. Vamos lá. Essa pergunta dá para fazer uma conversa de 2 horas sobre essa aí. Vou começar de trás para frente. Então vamos fazer o seguinte, peraí. O que você vai fazer? A gente vai falar, você fala o que você conseguir falar rápido,
que a gente vai finalizar. E na próxima conversa, o pastor Vinícius vai voltar. Eu vou estar Ah, marcando não, com ele cara, vou finalizar direitinho. agora. Tem tempo Não, para fechar porque a tem live? Oi? Não, não. Mas pode falar. Eu vou Pode fechar falar. rápido. Eu Tem vou de tempo não. trás para frente aqui. A Vai frase lá. devemos dar o peixe ou ensinar a pescar é uma frase utilizada por quem é de direita no país. Então, a gente precisa tomar o cuidado para não politizar a pergunta. A igreja ela precisa ajudar as pessoas. E a igreja precisa cumprir esse papel. Ela precisa ter sua responsabilidade social. No partir do pão, no sentido da koinonia, como eu expliquei no início, a koinonia é o pertencimento do que é meu da comunidade. Então, tem uma música do Kivitz que fala um pouco sobre isso. Sobre as suas dores, a minha dor, o que acontece para você me importa. Enfim, não dá para ensinar a pescar quem está com fome. É até maldade, cruel. Eu tendo comida, eu tenho que dar comida e no caminho ensinando a pessoa a pescar para não precisar mais de mim. É o que eu penso de maneira clara. Eu acho que a igreja ela precisa cumprir o seu papel dentro da comunidade. E se não fossem as igrejas cristãs, desde a romana para cá, o mundo tinha ido de mal a pior. A igreja ela cumpriu o seu papel nesse sentido de maneira grandiosa. Até contribuir com a Precisa... sua fala, Vinícius. A gente lembrar, por exemplo, que o início de orfanatos, a ideia de terminar com o infanticídio, isso tudo foi diminuindo no decorrer da humanidade por conta da igreja. Quase todas as nações matavam suas crianças que tinham deficiência. E a igreja começa a receber essas crianças nos locais para que elas não morressem. Então a gente não está falando nem nesse período, a gente está falando no decorrer da história da humanidade. Desde quando a igreja começa a impactar socialmente. A gente vê orfanatos, a gente vê hospitais. Boa parte desse pensamento que a gente tem de faculdade, tudo isso começa no ambiente de igreja. Para a gente entender Sim. como que a igreja é relevante para alimentar e para agir em questões sociais de forma geral. Isso, se você falou da formação de faculdade, por exemplo, a Convenção Batista, quando ela chega, ela não faz só igreja, faz escola, ou tem que dar intelecto também. Então, Seminário, isso eu vejo como ensinar a pescar também. A igreja isso. precisa cumprir o seu papel, cuidar do órfão, do estrangeiro, da viúva. Isso é papel de igreja, isso é Bíblia. E a gente precisa fazer isso. E fazer não por obrigação e nem para conversão do outro. É fazer porque crente precisa agir com graça, é o que eu penso. A igreja precisa cumprir o seu papel social. A igreja tem um papel social. Um compromisso com os outros, não necessariamente aqueles que são de dentro. Você está entendendo? Deus, quando cura o leproso, por exemplo, ali é uma cura social. Não é uma cura religiosa. Vou te curar para você ser meu seguidor. Se eles viraram seguidores ou não, é outra história. Na verdade, o que parece que só um vira depois. Você está entendendo? A cura ela é muito mais no âmbito social, de ressignificação de dignidade. E vou te falar uma coisa: igreja traz dignidade. Pobre favelado compra terno por causa da igreja. Porque ele tem pão de. Sim. Você está entendendo? Ele tem lugar de fala na igreja. Hoje fala-se muito de lugar de fala, né? Porque você é lugar de fala, as minorias têm fala. Na década de 80, pobre só tinha voz na igreja. Você está entendendo? E igreja batista, principalmente, puxando pra gente. Pode ter um desembargador dando opinião na igreja. A igreja batista pede palavra, o analfabeto ele vai dar palavra, ele pode votar e ser votado. Você está entendendo? Claro que existem alguns estatutos que vão dizer que a pessoa não pode ser analfabeta, enfim. Mas a questão, Felipe, que eu quero trazer é que igreja batista, ela ressignifica a dignidade das pessoas. Cristianismo ressignifica, Jesus faz isso em vários momentos. E eu acho, respondendo diretamente ao Alci, Significa o papel da questões mulher, sociais significa, isso, pertencem ressignifica à o papel da mulher, o igreja. papel da criança, o papel de tudo. Isso. Eu tenho uma vontade, nunca consegui fazer até hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu tinha vontade de pegar um jornal, nunca consegui tirar isso do papel. No Dia Internacional da Mulher, pegar um papel e ir nas prostitutas ali e ligar.
Oi, sou da Igreja Batista Nova Betel. Posso orar por você? Feliz Dia Internacional da Mulher. Ressignificar o papel da igreja. Fazer as pessoas lembrarem quem elas são. E elas são filhas amadas do nosso Senhor. E o que elas podem ser. E dizer para elas que o lugar melhor para elas estarem não é ali. Por exemplo, o caso da ação que eu queria fazer com as mulheres. Do morador de rua, do ressignificar. O evangelho traz a pessoa de volta. É isso que eu creio. Eu creio que a igreja ela precisa da comida sim. Não sou dicotomista. Você está entendendo? O que me importa é a alma da pessoa. Morre de fome, vou para o céu logo. Não sou assim. Eu penso que tudo importa para Deus. E a politização, colocando a missão integral ou teologia da libertação como essencialmente de esquerda, esvaziou a importância dessa teologia para a igreja. Isso é culpa de quem faz a teologia também, da missão integral e de teologia da libertação. Essa politização fez com que a igreja achasse politizado, como se fosse discussão política ou cuidar do outro. E de fato Sim. não é. Cuidar do outro não é coisa de esquerda ou de direita, é coisa de crente. É o que eu penso. E concordo em tudo. Eu queria só... A gente vai estar finalizando agora. 100%? Vinícius. Pode falar. Oi? Concorda 100%? Sim. Meu amigo, eu estou evoluindo num nível que tu não imagina, irmão. Acho que a gente tem que sempre relembrar que o nosso papel como cristão é seguir o exemplo de Jesus. E eu acho que a gente entendendo isso como igreja, a gente muda e a gente quebra muito paradigma social, a gente quebra muitas bolhas sociais seguindo o exemplo de Jesus. A gente precisa lembrar disso. Jesus é a nossa métrica, Jesus é o nosso exemplo. Então, se a gente segue o exemplo de Jesus amando, cuidando, dando dignidade para pessoas que não tinham dignidade nenhuma no pensamento social, uma mulher que era praticamente prostituta, uma mulher que tinha tido 5 maridos antes, uma mulher que era vista mal pela sua comunidade e pelas outras. Jesus para e conversa com ela. Uma criança que nem existia, não existia nem infância na época. Jesus, claro, existia criança, mas a infância, socialmente falando, não existia. Jesus pega a criança e fala que delas é o reino de Deus. Então a gente entender que Jesus ressignifica as coisas. E a gente, como cristão, equilibrados no princípio bíblico, precisamos ressignificar a vida também, entendendo que o significado da vida é Cristo. E agora deixa eu só ler aqui a fala que a gente teve aqui. A irmã Ana Cláudia fala: penso que devemos seguir o exemplo de Cristo. Cuidou, ajudou pessoas, inclusive muitos que depois gritaram: crucifica-o. É isso mesmo. Cuidar até dos que nos perseguem. A gente sabe disso. E eu queria também, o pastor Jason agradeceu aqui pela fala. Falou: meus irmãos, muito esclarecedor, que Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês, grandes rabinos, chamou a gente de rabino. A gente é pastor, mas benção, meu amigo. Shalom, O pastor Lucas fala: meu amigo pastor Felipe, eita, desculpa, meu amigo pastor Felipe, bênção de papo, irmão, que Deus os abençoe. Amém, meu irmão, amém, pastor amém, Lucas, pastor. Deus te abençoe também. O Alcir, a ideia da pergunta foi... assumiu uma igreja recentemente? Isso. Deus abençoe seu ministério, pastor. Seja bênção dessa comunidade. Amém. Pastor Lucas assumiu a igreja em Parque Jacimar. Primeira igreja batista em Parque Jacimar, aqui em Seropédi. Deus abençoe, meu amigo. Tive a honra de poder estar sendo o pregador da noite lá da sua posse. Foi bênção, meu amigo. Que Deus continue te abençoando. O Jaci falou... O Alcir. A ideia da pergunta foi levantar a bola. Também acho que devemos mostrar a Jesus, não só falar. As ações falam mais do que discursos bonitos, mas vazios. É isso aí, Alci. Cara, deixa eu só fazer uma observação sobre o que você falou. O Alci é inteligente demais. Onde o Alci está querendo chegar é a percepção do Francis Schaeffer, que ele vai falar que nós vivemos num tempo onde as pessoas ouvem falar de Jesus. As pessoas já sabem que é Jesus. Na minha vida inteira eu só encontrei no final do Rio Bagé, no Acre, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. No Rio de Janeiro todo mundo já ouviu falar de Jesus. E as pessoas estão cansadas de ouvirem falar de Jesus
e verem o que Jesus pode fazer na sua vida. Ou seja, o impacto da boa notícia que é Jesus na sua vida, que diz ser crente. E é isso que as pessoas querem ver. E o Alci está corretíssimo. E o Francis Schaeffer vai dizer, então, se eu não consigo mais apresentar Jesus porque ele já foi apresentado, e talvez de forma distorcida, talvez a minha vida, essa frase não é do Francis Schaeffer, mas o que eu interpreto disso, a sua vida seja talvez a única Bíblia que a pessoa vai ler. Porque a pessoa não pega para ler a Bíblia, para aceitar Jesus e entender Jesus. Como que ela vai ter o contato com esse Jesus? Por meio da sua vida, através do que Francis Schaeffer vai chamar de pontos de contato. Você está entendendo? Os pontos de contato que a pessoa vai ter, ela vai identificar. Opa, não é só discurso, é realidade. Você está entendendo? Amém. Então a gente precisa parar de falar sobre Jesus e passar a viver a partir de Jesus. A boa notícia, o evangelho é aquilo que Deus faz pela gente, e a vida cristã é como eu vivo a partir do impacto dessa boa notícia na minha vida. Então, meu irmão, a ação social faz parte desse impacto. Cuidar do outro faz parte desse impacto. Amém. O Alci, como sempre, só traz palavra boa. O Alci é bravo demais. Isso. Gente, a Cláudia falou amém, os demais que acompanharam a gente aí, ó, a gente vai estar finalizando agora. Queria agradecer a todos que participaram. Essa conversa ela não foi feita só comigo e com o pastor Vinícius, mas com vocês também. Foi muito bom poder participar desse momento. Obrigado por todos que apoiaram esse projeto. Acredito que tenha sido gratificante e enriquecedor na sua vida, assim como foi para mim, assim como foi para o pastor Vinícius. Eu vou dar abertura para ele estar dando a fala dele fechado. final ali também. Isso. Mas eu queria agradecer a vocês. E daqui a 15 dias a gente retorna, vai estar tendo a divulgação, tudo sinalizado. Aí eu vou ver, ou vou estar chamando outra pessoa, mas o pastor Vinícius ele vai estar participando de vez em quando aí, a gente vai ter outros momentos de conversas, ou mais pontuais, ou gerais também, dependendo da demanda. E a gente vai conversando em cima disso. Mas, meu amigo, eu queria te agradecer pela disponibilidade, por estar junto aí, não só nesse momento, mas na minha vida. Que Deus continue te abençoando. Você é um irmão que Jesus me deu. Tá bom? Fala, mano. Pô, me sinto honrado em você me chamar de amigo, não mereço. Apesar de você usar essas calças largas, eu te considero um grande amigo. Para mim foi uma honra, um prazer, fico lisonjeado pela sua amizade, pelo carinho que você tem comigo. Amo a sua família. A sua família pertence às minhas orações constantes, e de fato, e é verdade. Eu agradeço aos irmãos membros da Igreja Batista Nova Betel, minha comunidade de fé que assistiram aí, alguns irmãos, alguns amigos de seminário, alguns irmãos da Igreja do Rio da Prata, que foi a minha igreja anterior aí para Nova Betel, a voltar para Nova Betel. E um grande amigo, Paulo Bonilha, comentou aqui no compartilhamento na minha timeline, que assistiu por lá. Paulo, um grande amigo, conheci ele na Livre com o pastor Gustavo Legal, sim, foi bênção. Adriano também está aí, está chegando agora, filho da Albaniza, assim, está começando a caminhada de fé agora, mas homem do Senhor, creio nisso em nome de Jesus. É um prazer caminhar com o Adriano também. Obrigado por ter acompanhado, Adriano. Você é benção já na minha vida, tá, meu irmão? Mande um abraço pro Raimundo e pra Albinha, tá? Prazer, chama quando quiser, estou à disposição. Se eu falei alguma coisa que atrapalhou, você me perdoe. E depois você me indica o livro para melhorar. Bênção pura, tem nada que indicar, foi bênção. Gente, eu queria agradecer a todos, os irmãos de Parque Dom Bosco que estavam participando também, aos demais, a todos os nossos conhecidos, foi bênção. A gente está aqui, a gente vai estar finalizando agora, mas eu queria orar com você, é uma conversa aberta, mas a gente está falando de fé, tem 2 pastores, eu queria que você fechasse seus olhos, a gente vai estar orando para finalizar, tá bom? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que tivemos, de conversa, de bate-papo, de enriquecimento, Pai. Ver e pedir que tudo que foi falado por mim, pelo pastor Vinícius, que continue em nossos corações e que também adentre ao coração de todos, porque nós sabemos que foi o Senhor que falou através de nós, Pai. Enriqueça-nos, cresça-nos e que a nossa igreja, a igreja de Cristo, continue sendo relevante, impactante, assim como Cristo é. Aleluia. Continue cuidando de nós, nos dê uma noite maravilhosa. Obrigado por tudo. Abençoe rica e poderosamente a vida do pastor Vinícius e a vida de todos os que estavam aqui. Amém. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Prazer. Amigo, prazer também. Gente, prazer. Fiquem na paz.
boa noite e até daqui a 15 dias. Até o próximo Conversa Aberta. Fiquem com Deus. Não, tem culto domingo lá na igreja. Não sei como é que vai Isso. ser, o STF Aí está eu tô falando de proibindo. forma Tem que ver. geral. Não, mas não proibiu, não. Liberou para os coisas legislarem. Outra questão. Mas depois a gente pode falar disso mais. Mas, ó, sinalizando a todo Só mundo botei aí, pilha, foi um botei prazer. pilha. Foi um prazer. E aos irmãos de Parque Dom Bosco, domingo na igreja. Aos demais, até logo. Que Deus abençoe. No apagar das luzes, fui. Continência, mestre.